ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Jorge Grace. E para me ajudar aqui, estamos com o Cristiano Milfon. E aí, Cristiano, tudo certo? Tudo bem, pessoal. Sou pesquisador sobre a vida do Jorge Grace. Vamos falar sobre esse lutador e professor aqui. O Cristiano, para quem não sabe, tem um site, né, que é só sobre o Jorge Grace e também um canal no YouTube. Tem bastante material sobre o Jorge, né, Cristiano? Sim, tem o site georgegrace.com.br, George, certo? Não é Jorge, é georgegrace.com.br. E lá tem um link para o canal no YouTube e tem a timeline de todas as lutas que eu já consegui registrar. Algumas ainda vão entrar, que eu já tenho, mas lá estão, vamos dizer, o que eu já consegui apurar sobre as lutas do George. A parte de professor fica mais para frente, porque tem muita coisa para pesquisar ainda sobre ele. Então, geralmente se fala muito sobre o Hélio, sobre o Carlos, né? Como é que a gente pode começar falando sobre a história do George? Eu digo assim, ele aprendeu o jiu-jitsu com o Carlos, como é que foi isso? Então, assim, até 1930, você vê que é muito obscura a história sobre os irmãos Grace, né? Porque a gente tem um relato deles apenas e alguns fatos muito escassos. O que a gente já sabe hoje é que eles tiveram uma academia ali em 1925, no Rio de Janeiro, realmente. O Jorge era muito novo, tanto o Jorge como o Hélio, eles eram os caçulas ali da família, eram os mais novos, porque a família tinha 4 mulheres, se eu não me engano, e 4 homens, né? Era mais ou menos isso. E eles eram os caçulas, o Hélio mais caçula e o Jorge logo o seguinte. Então eles eram muito crianças ali, ainda em 25, eram muito jovens ainda. Mas dá para ver que eles treinaram alguma coisa, porque quando o Carlos vai para São Paulo em 28, em algum momento ele leva o Oswaldo e o George. Não tem o Hélio nem o Gastão, os outros irmãos, mas tem eles dois porque tem luta deles naquele circuito do Circo Queirolos que o Carlos luta, e tanto o Oswaldo como o George fazem preliminares da luta do Carlos contra o Omori. Então eles estavam ali naquele momento. Então eles dois aparentemente entre os irmãos eram os que tinham maior skill, né, maior habilidade para o Carlos ter levado para fazer aquele circuito. Então eles já tinham alguma experiência em luta. Ninguém vai fazer uma luta sem ter algum conhecimento e não é tão rápido você aprender assim, porque a passagem do Carlos em São Paulo foi rápida, né? Não foi nem um ano. Então eles já tinham algum conhecimento de luta. E o Jorge era muito novo naquela época, ele é de 11, né? Nasceu em 1911. Nós estamos falando de 28. Então ele era muito jovem naquela época, ainda era de menor. Quando ele luta lá com um campeão paulista de luta livre, de wrestling, a gente não sabe qual é o estilo de wrestling específico. Ele foi campeão de greco-romana e de luta livre. Só que essa luta livre não dá para saber se era um catch ou era outro estilo e que regras eram. Então, o Jorge ele já tinha algum conhecimento ali de luta. Eles vão para São Paulo em 28, né? Aliás, em 29, 28 não, em 29. E ele tem participação naquele circuito ali que o Carlos cola no Geo Mori e fazem 2 lutas no circo. E o Jorge faz duas lutas lá também. Pelo menos o que a gente tem registrado. Se houveram mais, nós não temos como saber ainda. Então, esse é o princípio do George, como ele começa, sempre ali na cola do Carlos. Então, o Carlos, dá para dizer que o Carlos é o primeiro professor do George, pelo menos de 25 até 1930. Ele não tem um outro professor que não o próprio irmão. São mais ou menos os primeiros, vamos dizer, 5 anos que a gente tem como comprovar de conhecimento. Se ele começou antes, ainda mais jovem,
antes de 25 a gente não tem como saber, só são especulações. E aí, logo em seguida, essas primeiras lutas foram em São Paulo, né? Essas com o Geo Mori. Isso. Aí, Então, aí logo em seguida até eles vão para o janeiro. Rio de Janeiro e aí eles montam a academia com o Donato, que no caso o Carlos e o Jorge são os instrutores, vamos dizer assim, da academia. Tem um hiato aí, porque eles estão em São Paulo ainda em janeiro de 30, né? É a última luta que a gente tem registrado, em 1930, em janeiro. E eles abrem essa academia com o Donato já no Rio de Janeiro, em setembro. Então, de janeiro a setembro, nós não temos, que é bastante tempo, se você considerar, mais da metade de um ano. A gente não sabe quanto tempo eles ainda estavam em São Paulo e quanto tempo já estavam no Rio. Dá para entender que eles já vão para o Rio um pouco mais tarde, porque se eles abrem em setembro, vamos colocar 2, 3 meses antes de preparação da academia, eles devem ter chegado ali em julho, mais ou menos, junho para julho, no Rio de Janeiro. Então você vê que eles abrem a academia com o Donato. O Donato foi aluno direto do Maeda. O Donato era o principal da academia. O Carlos era o. Naquela época era complicado a gente fazer um paralelo hoje, né? Vamos dizer, o Donato seria o administrador da academia, o Carlos o coach, o head coach, né? E o George, vamos dizer, um dos coaches, um instrutor abaixo do Carlos, dando aula naquela academia. E alguns meses depois, eu não lembro agora de cabeça se chega a um ano, eles têm algum desentendimento, o Donato deixa a academia com os irmãos, e aí vira a primeira Academia Gracie da Abrantes. Eu acho que ainda em 1930, não tenho certeza, ou já em 31, mas a fundação é em setembro e poucos meses depois, alguns meses depois, fica a administração só para os irmãos Gracie. E aí sim o Carlos vira tanto administrador como o principal coach dessa academia. E aí o Jorge ele fica um tempo ali, mas logo depois em algum momento ele se desliga ao Carlos, né? Ficando no final das contas ali na academia da Abrantes somente o Carlos e o Hélio Gracie, né? Na verdade, fica o Gastão. O Gastão e o Oswaldo, eles oscilam em empregos que eles têm, principalmente em órgãos públicos. E a primeira academia, o Oswaldo sai, a primeira academia fora da Abrantes, né, que eu quero falar. O Oswaldo sai, e se eu não me engano, é em Teresópolis, eu não lembro, é em algum dessas serras aí do Rio, eu acho que é Teresópolis. E aí ele leva o George para dar aula com ele nessa academia. O George já queria ter sua independência, porque quando eles assumem a academia que eles fundaram com o Donato, na Abrantes, eles começam a movimentar muito o Rio de Janeiro, principalmente fazendo uma propaganda que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial, a melhor forma de se defender, era muito em voga isso, né, o self-defense que eles falavam. E começa aqueles desafios com a capoeira, em 31, mais ou menos na metade do ano de 31. E o George ganha vamos dizer, fama nessa época, porque o Carlos coloca logo ele na frente desses desafios, porque o Carlos fica numa postura mais de administrador da família, dos negócios, e coloca o George como o principal. Dá para ver que o George já tinha o melhor skill entre os irmãos, né? Pelo Carlos ter escolhido ele como o campeão da família. E coloca ele para ser o cabeça para desafiar os principais, principalmente da capoeira e luta livre. Então, de 31, do começo de 31 até dezembro de 31, ele luta dia 3 de dezembro de 31, é a última luta contra o pessoal da luta livre, que é quando o Jorge ganha do Mário Aleixo. Então você vê que o ano inteiro de 31 foram esses desafios contra a capoeira e contra a luta livre. Uma luta livre ainda muito mesclada, não é essa luta livre que nós temos hoje. Existiam vários estilos, principalmente a greco-romana, que era o que esse pessoal era mais expert. E aí o Jorge só tem vitórias, né? Ele ganhou primeiro de um capoeira na metade do ano, depois ele ganha do Jaime Ferreira. Você vê que em novembro, eles pegam uma amizade muito forte. O Jaime vai treinar com o Jorge depois dessa luta.
e depois ele ganha do Mário Aleixo em dezembro. Ele ganha do Jaime em novembro e do Mário Aleixo em dezembro. E o Jaime cola com os Gracie, ele acompanha o George. Nessa época, foi a época que o Oswaldo abriu essa academia, se eu não me engano, em Teresópolis, posso confirmar depois, mas o George vai com ele para lá, só que logo em seguida o George volta para o Rio de Janeiro e abre uma academia independente dos irmãos. E o Jaime está com ele leva o Dudu para essa academia, então isso já é em 32, ele leva o Dudu para essa academia. Só para a gente deixar para os ouvintes, né? No caso, o Dudu, que era um outro lutador também bastante conhecido. Né? Isso, o Dudu ele está na raiz da luta livre brasileira atual, porque ele foi um dos professores do Tatu. Você vê que o George leva o Dudu com ele. O Dudu vira um dos coaches do George. O George se torna um lutador profissional. Você vê que os irmãos, o Carlos e o Hélio, eles se focam muito no lance de professor, de dar aula. E o George, ele não queria dar aula, ele só queria ser lutador. Então ele leva alguns. Ele tinha um capoeira, ele tinha o Dudu na luta livre, tinha um professor de boxe. Ele escolhe vários profissionais para serem coaches dele em modalidades específicas para ele se dedicar a lutador. Então ele já tinha uma certa fama no Rio de Janeiro, ganhou rápido. Ele tem nos jornais dizendo que ele recebia relógio de ouro dos empresários. Então ele já estava mimado e muito jovem, né? Você vê que antes dos 20 anos ele já estava com essa fama toda, ele é de 11. Então antes, em 30, ele já está bem conhecido, com 19 anos mais ou menos. Em 31, quando ele faria 20 anos, ele já está famoso, campeão da família, campeão no Rio de Janeiro. Então ele muito cedo se torna essa referência. E nessa época é o primeiro desentendimento que ele tem com o Carlos, com o irmão. Porque o Carlos queria que todo mundo estivesse debaixo dele, ele administrando a família estivesse unida. E começam os jornalistas, por causa da fama dos irmãos Gracie, os jornalistas começam a querer colocar um irmão contra o outro. Então começam as provocações, e o Carlos, muito preocupado com o negócio dele, começa a querer enfatizar que o George já não está mais com ele, então não representa a família Gracie. E o George, isso já nessa época, e o George respondia, porque tinha um ímpeto muito forte também, respondia nos jornais que o irmão não se preocupasse, que ele estava mantendo o nome Gracie sempre em alta, porque ele estava se preparando muito bem para ser o lutador profissional. E tem que lembrar que o Hélio são 2 anos mais jovem do que o George. Então o Hélio era muito mais jovem e não estava preparado ainda para ser o campeão da família. Mas tanto o Jorge como o Hélio, os jornais, eventualmente, eles colocam os dois nessa posição, não só para um combate entre os dois, mas também com uma ideia assim do tipo, quem será o campeão brasileiro de jiu-jitsu? Não tem uma coisa assim? Mais tarde, depois que o Hélio já firma a carreira. Nós estamos ainda em 31, 32, quando é o primeiro desentendimento, e o Hélio está muito jovem. O Oswaldo e o Gastão, eles têm uma vida paralela, né? Eles procuram um emprego mais fixo para ter uma garantia de vida. Você vê que o Gastão e o Oswaldo sempre estão com algum emprego, eles estão envolvidos no jiu-jitsu, ou na luta livre, ou em outra luta, mais como algo que a gente chama hoje de side project, não? Um projeto paralelo do que realmente a linha central da vida deles. Enquanto que o Jorge, o Carlos e o Hélio, eles estão sempre dedicados à luta, apesar de que o Carlos ele sempre tentou empreender, fazer algum negócio, mas ele está mais envolvido com a luta em vez do Oswaldo e o Gastão. Então esses dois, eu acredito que na cabeça do Carlos estavam fora dessa ideia de campeão da família, de ter sempre ali um cara que poderia representar aquele negócio que ele queria criar no jiu-jitsu. Como o Jorge era indomável, ele ficou famoso muito rápido, queria ter independência, não queria dar aula, não queria ser professor, tanto que ele nunca passa, isso é uma curiosidade, o Jorge nunca passa nem 2 anos no mesmo lugar. Ele não
Assim, essa ideia de professor, vou falar um pouco mais à frente, não estava na cabeça dele. Ele queria ser lutador, queria ganhar dinheiro como lutador. E o Hélio, nessa época, estava muito jovem, o Hélio é de 13. Então, ele não podia, nem, pela legislação, ele não poderia nem lutar, porque ele era de menor. Então, não tinha o que o Carlos fazer com ele ainda nesse momento. O Hélio ia fazer 18 ainda, tanto que a primeira luta do Hélio nem é registrada, porque ele ainda era de menor, tinha 17 anos, não podia pela legislação e pelas regras da Confederação de Pugilismo. E o Carlos estava naquele impasse, né? O Carlos não estava mais se preparando como lutador e não tinha mais um campeão, então ele teve que correr às pressas para formar o Hélio. Só que o Jorge, ele nunca abandonou a família. Ele teve esse desentendimento com o Carlos porque ele queria ser independente, mas ele sempre estava voltando na Abrantes. Então ele logo fecha essa academia que ele abriu, volta para a academia da Abrantes como lutador. Você vê que ele não dá aula mais na Abrantes, mas ele leva aquele pessoal junto. O Jaime vai para a Abrantes com ele, o Dudu também. Então você vê, o Jaime e o Dudu, eles estão na história da luta livre brasileira, e o Jaime inclusive fala, se eu não me engano, nos anos 50, que foi ele quem convenceu o Carlos a desfazer uma rinha de galo que eles tinham lá e montar como é que eles chamavam? Estadinho, né? Que era uma área de luta que tinha lá, como se fosse um estádio para fazer competições. É ele quem convence o Carlos a fazer isso, e o Carlos começa a abrir e fazer eventos de todo tipo de luta lá dentro da Abrantes. Então você vê que na volta do George para dentro da academia, já no finalzinho de 32, nesse meio tempo você vê que o Carlos já fez a luta do Hélio, a primeira luta que o Hélio fez, e depois a do Fred Ebert. E aí o Jorge volta para dentro da Abrantes. Quem ia lutar com o Fred Ebert, inclusive, era o Jorge. Ele se preparou com o Dudu para essa luta, só que por algum motivo não deu certo. E aí quem luta é o Hélio. E aí ele volta para Abrantes e leva esse pessoal todo junto. E esse pessoal fica lá. Só que o Jorge não parava, né? O Jorge estava para todo lado. Onde tinha algum evento de luta, alguma associação, que na época eram empresas, não tinha federação, só existia a Confederação de Pugilismo. Ela quem mandava em tudo em relação ao esporte de luta. Então, que era afiliada à Confederação Brasileira de Desportos. Então era uma coisa muito centralizada. O resto eram empresas que faziam as competições. Onde tinha uma empresa dessa, o Jorge estava colado. E aí, nessa época, em 32, que o Jorge volta, é aquele momento que tem toda aquela confusão com o Rufino, que começou lá atrás, né, que o Carlos lutou com o Rufino, nunca teve um resultado, aquela luta foi cancelada pela federação. Então, na prática é como se o Carlos nunca tivesse lutado com o Rufino, porque aquela luta foi cancelada, qualquer resultado sobre ela. E teve uma agressão contra o Baldi, que era um lutador de luta livre. Os Gracie não foram processados, mas depois teve o processo da agressão com o Rufino, nesse meio tempo. Então você vê que tem muita coisa que acontece nesse meio tempo aí, entre os irmãos. Além disso, em paralelo, quando começaram aquelas competições contra a luta livre, o Carlos deve ter percebido que eles não estavam preparados ainda para enfrentar lutadores experientes que estavam surgindo. Você vê que o Jorge ele ganhou do Mário Aleixo e do Jaime, mas esses dois já estavam com mais de 40 anos. Então eles já estavam numa fase da vida que você já não, para a competição, você já não tem mais performance. Por mais técnico que você seja, você não tem mais aptidão física para estar enfrentando um garoto de 20 anos na época. Então, aonde a performance se iguala à técnica. E só que existiam outros lutadores e tinham estrangeiros também chegando no Brasil, percebendo aquele circuito, querendo entrar e ganhar algum dinheiro. E o Carlos trouxe o Omori em 31, né? Finalzinho de 31, trouxe o Omori para o Rio de Janeiro. Então, em paralelo, você tinha mais uma grande personalidade,
E para quem quer saber mais sobre o João Moura, a gente já gravou um Budocast sobre ele, então olha o histórico aí do Budocast. Que é um grande nome na história não só do jiu-jitsu, mas como da própria luta livre brasileira, porque o João Moura está na raiz de tudo aqui, quando a gente fala de luta no Brasil, inclusive até do judô. Então, ouçam o outro podcast que a gente gravou sobre o João Moura, que esse cara é super importante. Então, o João Moura estava em paralelo, foi trazido, convidado pelo Carlos para vir disputar esse circuito, só que... Foi o nosso quarto Budocast, Budocast número 4. Boa. Já faz tempo, já. Só que tem até novidades, né, sobre o Omori que a gente precisa atualizar. Então, o Omori, ele também já estava com uma certa idade, só que o Omori era muito experiente. Ele veio com uma bagagem muito, muito forte de luta de catch wrestling, de jiu-jitsu, pelo mundo inteiro. Então, é diferente dos nomes que estavam aqui no Brasil. E o Omori estava em paralelo. Ficou logo independente, ou seja, a associação com o Carlos não foi para frente, provavelmente por motivo de dinheiro, que esse pessoal era profissional. Só que o João Moura começou a construir uma estrutura de jiu-jitsu paralelo. Então o Carlos, muito centralizador, viu aquele ali e precisava construir uma fama maior, né, para a família. E aí, nesse meio tempo que você tem já o João Moura construindo toda uma estrutura em paralelo, ele corre para preparar o Hélio. Tem mais esses episódios de agressão contra o Rufino e tudo. E chega também outros expoentes no Rio de Janeiro, como o próprio Dudu, que eu já citei. E o Dudu fica ali com os Gracie até finalzinho de 33, se eu não me engano. Até... Deixa eu ver quando é que na verdade, o Jorge luta em janeiro de 34, então ele fica até o final de 33 ali na Academia Gracie, sempre colado ali com eles. Então você vê que fica muito aquele eixo ali, o pessoal da luta livre do Mário Aleixo, o João Moura em paralelo. Tinha um senhorzinho que estava muito dedicado à capoeira, mas não era só isso, tinha luta livre, tinha outras modalidades com ele. E o Dudu, mas o Dudu estava muito colado ainda com os Gracie nessa época. Estava tentando também firmar uma carreira de lutador, mas quem agenciava ele era o Carlos nessa época. Então, ainda tinha Manuel Fernandes, outros lutadores ali que eram independentes, mas já estavam com um pouco certa idade. E aí, em 34, depois que passou as agressões, os Gracie foram para a cadeia, passaram... Não lembro quantos meses que eles passaram lá, mas tiveram o induto do Getúlio. E aí, 34 muda tudo na história da família, porque o Dudu saiu da academia, né? Em dezembro de 33, chega no Rio de Janeiro os irmãos Zibiscos. Então, isso aí mudou muito o cenário de luta no Rio de Janeiro. Não sei se eles chegam antes, mas em dezembro é o que a gente consegue já registrar que eles estão se apresentando no Rio de Janeiro. Então, começam a desviar muitas atenções em 34, aliás, finalzinho de 33, começo de 34, eles começam a desviar e chamar muita atenção do Rio de Janeiro, porque eles estão trazendo o que aqui foi chamado de luta livre americana, que era um catch wrestling já que a gente conhece hoje como pro wrestling, que era uma luta de espetáculo. Só que aqui no Brasil não existia isso, então eles acreditavam que aquilo era real. E a Federação de Pugilismo não permitia luta no mole, como se chamava, né? Não permitia marmelada. Só que o que esse pessoal trouxe aqui para o Brasil em 34 foi os espetáculos. Eles não pretendiam fazer vale tudo, grappling ou qualquer tipo de luta real, porque isso já não existia mais nos Estados Unidos. Esse pessoal estava todo aposentado. Chega o Stanislau e o Vladek um pouco depois dos irmãos Zibiscos, com uma trupe de lutadores famosos, mas já aposentados. O Stanislau Zibisco, ele se aposenta em 25, que foi justamente o ano que o Joey Tooth começou que ele criou
junto de outros 2 lutadores, a primeira federação de pro wrestling de Marmelada. Então eles convenceram os lutadores que não compensavam fazer aquilo que eles vinham fazendo, porque se machucavam muito. Então o lutador fazia uma luta a cada 3 meses, 4 meses, não tinha como manter uma carreira profissional. E eles convenceram que todas as lutas eram, apesar de parecer reais, não era para valer, tinha um resultado combinado. Então você vê aqui nos Estados Unidos já tinha jornal falando que o lutador X chegou na cidade e se encontrou com seu adversário para treinarem para a luta. Isso é estranho, né? Porque você não vai se encontrar com seu adversário para se preparar para uma luta. Só que você vê que era a marmelada já era o resultado combinado. Eles iam ensaiar bem aquela luta para fazer um jogo solto durante o espetáculo, né? Para aparecer como um treino que a gente faz na academia, na hora do rola. Parece que é de verdade, só que é um jogo solto. E no final você deixa alguém te pegar, que era o combinado. Então era aquilo que já se fazia nos Estados Unidos. De 25 até 34, você vê que tem já aí quase 10 anos de histórico. E o que esse pessoal fazia lá era isso. Só que aqui, chegava no Brasil e passava no cinema, como se isso fosse real. Então você tem o Jim Londos, que era o campeão do mundo, como eles falavam, passava nos cinemas no Rio de Janeiro, e todo mundo acreditava que aquilo era real. E achava que luta livre era aquilo. Aí eles chamaram de luta livre americana, porque o que se fazia aqui era luta para valer. Até porque não tinha ainda esse conceito de pro wrestling. Então esse pessoal chegou ali em 34, começou a fazer, no finalzinho de 33, começou a fazer muito sucesso, porque os espetáculos eram bonitos. Você vai fazer uma apresentação, é óbvio que vai ser muito mais plástico do que uma luta para valer. E se a pessoa acredita que aquilo é de verdade, pô, aí com certeza vai chamar muita atenção. Aí tanto que o Dudu se junta logo com eles para fazer essas apresentações. Só que a Federação de Pugilismo e o Carlos também começa a denunciar que isso é marmelada, isso não é para valer, é resultado combinado. E a federação cai em cima. E aí, mais ou menos na metade do ano, eles começam a lançar os desafios. Eu acredito que o Zbyszko olhou para aquilo e, pô, já que já vão engrossar o nosso caldo aqui, vamos ter que lutar para valer. Eles eram lutadores aposentados, mas eles foram lutadores de verdade. E uns monstros na época. O cara foi realmente campeão mundial. Sabia pra caramba, não só um estilo, mas vários estilos de luta. E era um mix muito forte naquela época ali. Entre 1900 e 1920, você tem um mix muito forte nos Estados Unidos, entre vários estilos ainda de luta livre que se praticavam, como collar e elbow, Cumberland, e o próprio catch wrestling, sumo, o wrestling indiano. Então houve um mix muito forte ali, e esse pessoal era muito forte e pesado, coisa que aqui no Brasil praticamente não tinha peso pesado. Você tinha 1 ou 2, o resto era tudo leve como os Greys. Então, esse contexto ali de 34, para mim, é o ano que definiu todas as modalidades que hoje se praticam no Brasil, porque você tem vários nomes que foram muito fortes desde o início do século, visitando o Brasil. O Stanislau vai embora no final de 34, com outros nomes, mas fica o Vladek até finalzinho de 35, ou seja, ele fica quase 2 anos aqui no Brasil, morando no Rio de Janeiro. E vários nomes, o Karol Nowina, que era sobrinho deles, né? Que chamava de Conde Karol Nowina, ou Nowina. Ele fica no Brasil praticamente uns 10 anos ou mais, acho que mais de 10 anos, porque em 44 ele está aqui, 45, se eu não me engano. Entre idas e vindas, né? Ele vai lutar na Argentina, vai lutar na Europa, mas volta sempre para o Brasil. Então você vê que a partir de 34 cria um outro cenário de luta aqui. E o George, o Carlos se mantém ainda afastado desse cenário, mas o George logo junta para fazer parte desses espetáculos. Não se sabe ainda por que o George demorou tanto. Quando começaram esses espetáculos, ou esse misto entre o que era espetáculo e luta de verdade, o George luta
Em maio, estou vendo a data aqui, 16 de maio, ele luta contra o Shigeo, que era um japonês, mas ainda nas regras do jiu-jitsu. Ele ganha por estrangulamento. Quando é em agosto, você vê que tem um tempinho aí. Não se sabe qual a aceitação, o que é que estava se discutindo na época com precisão. A gente só sabe o que a gente consegue acompanhar nos jornais, mas existia muito zum, 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 o Carlos denunciava, isso não é luta de verdade, etc. E você começa a ver espetáculos e eventos juntos, no mesmo, vamos dizer, na mesma noitada, como eles chamavam. Então você tem luta de catch, você tem espetáculo de catch, dá para perceber que é um espetáculo, porque só entre a trupe do Zibisco. E você tem misto, tem luta de jiu-jitsu no meio, como essa do Jorge com o Shigeo. Em agosto de 34, o George ele já entra para lutar contra esse pessoal do Zibisco. Ele faz a primeira luta, que ele ganha do Jack Conley com a chave de braço. E tem que ver que esse Jack Conley era peso pesado. E aí ele já luta num misto de grappling, como se fosse uma ADCC de hoje. Não era vale tudo, não eram as regras do catch, mas era um misto. Não tinha, assim, se definia nessa época, a regra era o seguinte: eu vou lutar contra você, vamos aqui. Você é bom nisso, você é bom naquilo, então se você é pesado, não aceito costas no chão, não sei o que. Eu sei que eles lutaram, era até pegar, e o Jorge ganhou com a chave de braço, em agosto. O que é que acontece? O Jorge queria porque queria entrar nesse circuito que o Dudu já estava, e aí ele aceita lutar contra o Vladek. Isso até agosto de 34, o Jorge era invicto, né? E o Carlos não aceita, e ele tenta de tudo evitar que o Jorge participasse e fizesse uma luta contra o Vladek, porque ele sabia que esse pessoal era muito profissional, era muito experiente. O Vladek já tinha uns 40 e poucos anos nessa época, ele é de 1890, se eu não me engano, 91, alguma coisa assim, então ele já tinha uns 44 anos, mais ou menos. Só que ele era peso pesado, muito forte e muito experiente, com vários títulos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, o Stanislau já era muito mais velho, tinha mais de 50 anos, mas o Vladek tinha uns 44. E peso pesado, em forma ainda, porra, o Carlos sabia que o Jorge ia perder. Não tinha como o Jorge, com 60 e poucos quilos, ganhar de um cara desse. Tanto que na luta do Vladek com o Hélio, o Carlos conseguiu, porque o Vladek queria ganhar dinheiro, ele já estava aposentado, era um cara que fazia apresentação, ele não estava muito preocupado com carreira. Ele queria ganhar dinheiro, teve uma bolsa boa para lutar contra o Hélio, e o Carlos conseguiu fazer uma costura de regras que ele sabia que o Hélio não conseguiria nunca finalizar um cara como esse, mas conseguiria empatar, e foi o que aconteceu. Porque forçou o Vladek a usar a jaqueta do kimono, não valia imobilização, tinha que ser só finalização, o que demonstra também que o Hélio já tinha um expertise muito grande em 34, muito jovem, né, porque tinha 21 anos, não sei se completos ainda, então entre 20 e 21. Para um cara experiente como o Vladek, é uma vitória, se aguentar ali, se eu não me engano, foram 40 minutos, foi interrompido pela polícia, ou uma hora por aí, e conseguiu empatar. É o mérito do Hélio, mas foi uma regra muito específica. O Vladek usou a jaqueta do kimono, enfim, foi uma regra feita para o Hélio conseguir empatar com aquilo. E o George estava aceitando participar nas regras do catch wrestling, que era imobilização com os dois ombros no chão, ou chave de braço. Chave de braço não, desculpa. Ou finalização. E ele perde com a chave de braço. Ele perde. Não dá para saber se foi um armlock ou se foi uma kimura. Eu acredito, sendo o Vladek, que foi ou um hammerlock ou uma kimura. Quando eles falam no jornal que foi uma chave de braço. É quase impossível ele ter feito um armlock, porque não era do estilo dele. É muito mais fácil você um peso pesado, pegou um cara magrinho, estourou e pegou numa kimura ou num hammerlock, aquela asinha de frango, que você pega o braço por trás, né? E essa luta, por toda aquela introdução que você tinha feito antes com relação à luta livre americana no Brasil,
dizendo que, né, as lutas eram combinadas, e aí chega ao Brasil, os brasileiros ainda não conhecem essa cultura. Essa luta você acha que tem a possibilidade de ter sido combinada, já que primeira derrota do Jorge? Olha, nunca se sabe, nunca se sabe. Não tem como a gente nunca marcar ferro e fogo, como se diz, que isso não foi combinado ou foi. Pelo contexto, não foi. O Jorge foi infantil mesmo. Ele acreditou que poderia fazer uma boa luta contra o Vladek nas regras do Vladek. Porque se você vê que o Carlos costurou umas regras muito boas para o Hélio. A jaqueta do kimono, que vamos dizer, já dá uma garantia que você tá ali na guarda, você já tem pegada, já quanto um cara que é peso pesado. O Vlad devia ter uns 110 quilos. Os irmãos Gracie tinham 60 e poucos quilos. O Jorge ainda não tinha nem 70 nessa época. Sem kimono, só de sunga, só aquela bermudinha do wrestling na época, né? E sapatilha. Então, assim, não deu para o Jorge, não dava. Se eu não me engano, o Jorge ainda demorou muito tempo, foi uns 15 minutos, uma coisa assim, 15 ou 20 minutos. Demorou muito tempo, como foi a luta do Kimura com o Hélio. Então, assim, não dava. Ele acreditou que realmente conseguiria fazer frente, mas é muito desproporcional para a época. A gente olha o cartel dos dois, a idade, o momento e as regras, não dava para ele. E ele perdeu, diz o jornal, os jornais, né, que tem vários registros, com chave de braço. Que eu acredito que foi uma Kimura, que no wrestling, no catch wrestling, chama de double wrist lock, né? Então acredito que foi com essa chave que ele perdeu. E aí marca a primeira derrota dele, só que, vamos dizer, ele consegue entrar no circuito a partir disso aí. Só que nessa época já chega uma outra figura no Rio de Janeiro, que a gente não tem como dissociar com toda a história dos Gracie, principalmente com o Jorge, que é o Takeo Yano. Então o Takeo Yano chegou no Rio de Janeiro, já colou na Marinha, né? Foi ser instrutor da Marinha. E nessa época da derrota para o Vladek, o Iano já estava no Rio, se eu não me engano, que é finalzinho de 34, né? Ele já estava no Rio de Janeiro. Então já estava em algum circuito ali, em conversa com os Gracie, que é a primeira luta que o Jorge faz em 35, depois dessa luta com o Zbyszko. E é interessante, no final de 34, que é essa luta com o Zbyszko, que ele perde em outubro, o Jorge só vai lutar com o Iano no final, em setembro de 35. Ele fica fazendo essas apresentações com a trupe do Zbyszko. Então não é luta, ele fica fazendo demonstração. E você vê que são meses depois, né? Praticamente quase um ano depois. De outubro de um ano a setembro do outro. Quase um ano depois. A luta seguinte que ele faz é com o Takeo Yano. Só que ele já tinha uma ligação muito forte. Nessa época, nesse meio tempo, o Iano vai para o jornal e diz que organizou tudo para o George ir para Kodokan, passar 2 anos. Talvez era uma exigência da Kodokan, não sei, para validar a faixa preta dele. Seria o primeiro brasileiro reconhecido faixa preta pela Kodokan. Só que o Jorge era muito maluco, né? Era muito inconsistente. E ele não vai, isso a gente tem certeza, ele não vai para o Japão e perde essa oportunidade. Isso era comecinho de 35, se eu não me engano. Comecinho de Porque 35. também, Então, pensando bem, né, ali ele estava fazendo as lutas dele, estava ganhando seu dinheiro, 2 anos para se mudar para o Japão, talvez fosse muito tempo na cabeça dele, e até por uma coisa que talvez ali naquela época não era tão, vamos dizer assim, necessária, né, quanto os dias de hoje. sim, sim. Tem um fato que eu acredito que ele não foi pro Japão porque ele queria ir para os Estados Unidos. Tanto é que, mais ou menos nessa época, ele está fazendo aula de inglês e fala que quer ir lutar nos Estados Unidos. Eu acredito que, por ele ter entrado ali naquele circuito de apresentações da trupe do Zbyszko,
e esse pessoal vinha de lá, e o pro wrestling já era muito forte nessa época nos Estados Unidos, dava muito dinheiro nos Estados Unidos. Você vê que o pessoal de pro wrestling lá eram os caras mais bem pagos que tinham, inclusive mais do que no boxe. Então, ele deve ter visto aquilo, não foi para o Japão porque queria ir para os Estados Unidos, que também não deu certo. Ele fala que está fazendo, mais ou menos nessa época, está fazendo curso de inglês, e pelo envolvimento com os hibisco, eu acredito que ele queria ir para lá, mas também não funciona. Então, logo nessa temporada ali de 34 até o final de 35, tem esse cenário muito forte no Rio de Janeiro, e aí entra uma outra figura na vida do George, que é o mestre Loanzi, também um dos ex-alunos do Conde Coma, que treinou direto com o Conde Coma. O Loanzi, ele passa pelo Rio de Janeiro, não sei te dizer, o Elton é mais conhecedor da história do Loanzi, não sei se ele abre a academia no Rio, o Elton sabe com mais precisão sobre a história do Loanzi, mas ele passa no Rio de Janeiro e vai para Minas Gerais, no finalzinho de 35. E aí ele tinha uma ligação muito forte com os Greys durante a vida dele toda, inclusive já depois, já dando um salto aqui, só para falar sobre a ligação dele com os Greys, ele leva o Hélio já no final dos anos 40, final não, acho que na metade dos anos 40 no Rio Grande do Sul, quando ele já está por lá, para fazer demonstração. Então você vê que ele tinha uma ligação muito forte com os Greys. Ele vai, no final de 35, ele vai para Minas Gerais e o Jorge vai logo lutar lá. Você vê que em novembro de 35, o Jorge já está em Belo Horizonte, lutando nas competições que o Loanzi já está organizando por lá. Então, em novembro de 35, ele tem uma vitória sobre um cara chamado Maximiano Grande, já nessa competição na academia do Loanzi. Ele ganha por estrangulamento. O Loanzi leva o Iano, depois ele leva. Depois vai o Omori, porque o Loanzi ele fez um cenário muito forte lá de luta. Vai todo mundo lutar lá, vai o Dudu, vai o Omori vai morar inclusive com o Mossoró, que era um outro figura do cenário de lutas, eles moram juntos lá em Belo Horizonte. E o Jorge vai dar aula na academia do Loanzi. Só que é aquela coisa que eu falei, o Jorge ele não quer ser professor, ele não passa muito tempo fazendo isso. Então o Jorge ele vai para a academia do Loanzi, mora um tempo lá, dá aula na academia do Loanzi, mas você vê que ele volta para o Rio de Janeiro, fica para lá e para cá. Entre 35 e 38, mais ou menos, o Loanzi tem esse cenário muito forte de luta lá. Tanto é que ele leva até o Hélio. A única luta que o Hélio fez fora do Rio de Janeiro, até os anos 50, foi lá nesse cenário do Loanzi em Minas Gerais, né? Que eu achei que estava errado, mas quem confirmou que realmente o Hélio lutou lá foi o Pedro Valente. Ele confirmou que o Hélio já confirmou que aquela luta foi ele mesmo. Porque tem um registro de jornal, até outros pseudo-historiadores falam que o Hélio lutou contra o Dudu e perdeu para o Dudu lá em Minas Gerais, mas tá errado. Eu tenho outros jornais que demonstram que foi o George que perdeu para o Dudu, lá em Minas, em 37, em janeiro de 37. Porque tem um jornal que escreve o nome Hélio Gracie, mas não é. Foi o George que perdeu para o Dudu lá. Então, esse cenário lá em Minas Gerais foi muito forte. O Jorge luta muitas vezes lá. Ele luta. Tem um evento, inclusive em 36, que estava organizado em Minas Gerais para o Hélio e o Jorge lutar. Só que aparentemente o Hélio não foi. O Hélio faria uma luta contra dois caras na mesma noite. Aí o Jorge, ele aparentemente não foi, o Jorge teve que lutar contra três. Então tem uma noite que o Jorge luta contra três caras. Então esse cenário estava muito forte lá em BH. Em paralelo, e aí surgem mais outras figuras muito fortes que são os irmãos Ono nesse meio tempo. Então quando a gente está falando 34 a 35, ou comecinho 36, 34 a 36 tem esse cenário no Rio de Janeiro, principalmente por causa da trupe dos Hibisco. De 36 a 38 tem esse cenário em BH. E aí vai o Roberto Ruma, que sempre tentou ganhar de algum Gracie. O Ruma ele queria ganhar, seja de que Gracie for,
Como o Jorge era o que aceitava mais fácil, ele lutou mais vezes com o George. Só que as primeiras lutas com o George ele sempre perdeu. E perdeu fácil o Jorge. E o Ruma ele vai para São Paulo treinar contra japoneses, que até hoje a gente não sabe quem foi. Só que ele pega a faixa preta de japoneses em São Paulo para se preparar para vencer contra Grace. Então a vida do Ruma nessa época, o único objetivo de vida dele era ganhar de algum Grace. Ele ganha do Jorge já em 37. Então ele vai, se prepara e ganha do Jorge 2 vezes. Ele ganha do Jorge no jiu-jitsu e ganha na luta livre. Então esse cenário de 36 a 38 foi muito forte no Rio de Janeiro. O Jorge perde para o Ruma e para o Dudu lá, as derrotas que ele teve. Ele ganha do Iano. Ele tinha ganho do Ruma a primeira vez, né, lá. Depois ele ganha do Iano. Ganha de outros nomes conhecidos lá. E aí, nesse meio tempo, ele luta no Rio de Janeiro contra os irmãos Ono. Ele perde pro Yasuichi, o mais velho, né, por estrangulamento. A primeira luta que ele faz contra os irmãos Ono, que perdeu com estrangulamento. Não sei se foi um mata-leão, não tem especificamente que estrangulamento foi. Se foi os jornais só falam em estrangulamento. Não dá para saber se foi uma guilhotina, um mata-leão ou um estrangulamento de kimono. Ele perde para o Yasuichi e aí ele fica maluco. Ele quer porque quer a revanche, só que o Ono mais velho, malandro, coloca o mais novo para lutar, para ver se faz carreira também. E aí o Jorge ganha do Naoki. Nos jornais declararam que foi desistência, então assim, não tem especificamente se foi durante alguma finalização, mas ele ganha essa primeira. E aí ele consegue a revanche contra o Yasuichi. Durante essa revanche, que não foi muito tempo, você vê que ele perde em setembro e no começo de outubro ele já ganha do irmão mais novo. Na metade do mês, ele já ganha aliás, em outubro, na metade do mês de outubro, ele já ganha a revanche contra o Ono mais velho novamente. E durante uma finalização, o que é que o Ono faz? Ele dá um golpe no George. Parece que é um soco, se eu não me engano. Ele dá um soco e o juiz desclassifica. Ou seja, o Jorge estava finalizando também com uma gravata, que eles falam. E aí o Ono dá um soco nele para sair, e aí é desclassificado. Ele prefere perder por desclassificação do que ser finalizado. E aí o Jorge vai em protesto, dizer que finalizou, que não foi honrado, não sei o quê, que o japonês deveria honrar a sua tradição, etc. E ficou por isso, ou seja, a derrota foi por desclassificação e não por finalização. E aí o Jorge tem uma luta novamente com outro irmão mais novo, com o Naoki, e essa luta já é por pontos, ele ganha por pontos. Uma luta de jiu-jitsu por pontos, e nessa época era aquelas regras do Omori, né? Então valia ponto por cada queda, e ele ganha do Naoki. Então você vê que o Jorge ele tinha um judô muito bom, né? Porque ele ganha por pontos do Ono mais novo. O Yasuichi Ono, quando ele chega no Brasil, ele participa do terceiro campeonato da Jukendo, que era uma federação de judô e kendo que tinha em São Paulo. Na verdade, a sede da federação era em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a competição principal deles acontecia na cidade de São Paulo. E o Ono, o Yasuichi Ono, ele ganhou essa competição em 35, que é quando ele se muda para a cidade de São Paulo, que até então ele estava no interior, e no mesmo ano ele luta contra o Hélio. E aí, em 36, se não me engano, ele luta contra o Hélio de novo, e aí logo depois ele vai lutar contra o George. O Naoichi Ono, que era o irmão mais novo dele, ele também participava das competições da Jukendo. O Yasuichi Ono ele ganhou em 35 e em 37 a competição de judô, e o Naoichi Ono ele participou de mais competições que o Yasuichi Ono nessas competições de judô, só que ele não disputava na categoria de faixas pretas, ele ainda não tinha faixa preta nessa época. Então, na época que ele lutou contra o George, ele ainda não era um faixa preta de judô, né, o Naoichi Ono.
Ele lutou em outubro e novembro de 37. Ele não era ainda 37? Não, ainda não. Ah, beleza. Ele perde as duas lutas contra o Jorge. Jorge perde a primeira pro irmão dele, Yasuichi, por estrangulamento, e depois ganha por desclassificação, mas estava finalizando com estrangulamento também, e ganha as duas contra o Ono mais novo. E aí, depois dessa época, Em 37, desculpa te interromper, mas em 37 o Naoichi Ono ganha a competição da Jukendo na categoria que não era faixa preta, e o Yasuichi Ono ganha na categoria de faixas pretas em 37. Então os dois ah, ali eles eram muito conhecidos e fortes ali dentro. E aí logo eles vão fazer essas lutas, né, contra o Hélio, fizeram contra o George. E eles também tinham aquela trupe que chamava Randori Shomukan, alguma coisa assim, né? Se não me engano, o Shomukan era um dos dojos de judô que fazia parte da Jukendo. entendi. Então, aí, esse cenário, como o Jorge está para lá e para cá, Minas, Rio, né? Essas lutas ele faz no Rio, contra o Zono. Aliás, tem uma contra os Zonos que eu acho que é até em São Paulo, posso estar enganado, mas não é em BH. De qualquer forma, o Rio de Janeiro começa, o Carlos estava fazendo um cenário de lutas amadoras lá, tanto de jiu-jitsu como luta livre, de 34 a 39, mais ou menos. É o Carlos quem promove o Campeonato Brasileiro pela Federação de Pugilismo, que tinha a chancela da Federação de Pugilismo. Só que eram amadores, então tinha uma diferenciação muito forte entre amadores e profissionais. O Hélio e o Carlos e o Jorge já eram profissionais, então eles não poderiam disputar essa competição. Quem ganha essa competição 2 anos seguidos é um aluno da Academia Gracie chamado Marx. Então esse cara, ele é campeão tanto brasileiro, ele era campeão brasileiro tanto de jiu-jitsu como de luta livre. Só que isso era amador. E o Carlos estava dedicado nessas competições de amadores. Eu não sei se ele queria se vincular mais à Federação de Pugilismo. Ele sai um pouco dessa linha do profissional. Tanto é que em 36, finalzinho de 36, durante essas lutas que o Jorge estava fazendo, ele volta no Rio de Janeiro para reivindicar, ou 36 ou 37, eu já nem lembro. Não, é 36 mesmo. Ele volta no Rio de Janeiro para reivindicar o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu. Só para as pessoas entenderem, quando você saía da capital, você abria mão do título. Então, se você era campeão brasileiro, você mudava o seu domicílio, você deixava de ser campeão brasileiro, aquele título ficava vago. Vai entender o porquê, mas era como funcionava na época. E o Hélio era o reconhecido como campeão brasileiro de jiu-jitsu. Só que o Jorge estava em BH do lado. E ele volta no Rio de Janeiro e reivindica o título. Ele diz: olha, eu não saí do Brasil, eu estou aqui e o campeão sou eu. Não pode ter dois campeões, porque não tinha categoria de peso. Você era campeão brasileiro de jiu-jitsu, acabou. Então não tinha categoria de peso, é como se fosse absoluto. E aí tem uma troca de farpas nos jornais, não entre o Hélio, mas entre o Carlos e o Jorge. E o Jorge vai para um jornal, talvez pegando corda no jornalista, e diz: olha, sendo assim, se há alguma dúvida, eu lanço um desafio para eu disputar com meu irmão quem é o campeão brasileiro. Aí o Carlos viu que aquilo ia ser ruim para os negócios da família, porque o Jorge era um lutador profissional, estava em atividade e tinha muito mais experiência do que o Hélio em competição. Não ia dar para ele. E o Jorge conhecia todas as malandragens do Carlos de fechar regra, né? De fazer algo que fosse benéfico ou desse vantagem para o Hélio. Então o Carlos vai logo para o jornal e diz que não tinha interesse em fazer essa disputa, que o Jorge poderia assumir a sua posição de campeão brasileiro. Tanto que o Hélio anuncia no começo de 37 a aposentadoria, ele faz uma luta ainda lá em BH, foi o que eu citei, e depois anuncia a aposentadoria como lutador profissional. Ele sai do circuito de profissionais, muito jovem, com, sei lá, 37, ele tem 24 anos, né?
Ele se aposenta antes de 25 anos. É isso? É de 13, né? Então, 24 a 25 anos, mais ou menos. Ele se aposenta muito jovem por causa desse imbróglio. Talvez aí foi o que realmente causou a cisão entre os irmãos, ali em 37. Finalzinho de 36, começo de 37. E aí começa a surgir uma nova temporada de Catch as Catch Can no Rio de Janeiro. Outras trupes começam a vir para o Brasil. O Vladek já tinha ido embora, então ele fica de 34 a começo de 36 no Brasil, mais ou menos dezembro de 35, se eu não me engano. Vai embora do Brasil. Em 37, final de 37, comecinho de 38, começa a chegar outras trupes aqui no Brasil. E algumas empresas são criadas para reconstruir aquelas temporadas de catch wrestling. Daí chegam vários lutadores de fora. O George entra nessa temporada em agosto de 38. Então ele luta com Jack Russell, que é um americano, nas regras do wrestling, perde para esse cara por pin, né? Encostamento de ombros. Você vê que era uma maluquice. Logo depois ele luta com esse mesmo Jack nas regras do jiu-jitsu e ele ganhou por pontos. Então era aquela coisa, era espetáculo. O pessoal ficava promovendo essas lutas de acordo com o termômetro do jornal. E aí tinha já o Grilo, que era, se eu não me engano, era em espanhol, era português, não, era italiano. Esse Grilo era bem famoso lá, chegou no Brasil, então ele luta com o Grilo, ele luta com um cara chamado Joey Campbell. Eu nunca achei histórico desse Joey Campbell nos Estados Unidos, talvez fosse até um nickname desse cara, não sei. E aí ele entra nesse circuito de catch wrestling como profissional. E ele é considerado o campeão brasileiro de luta livre, que era como eles chamavam na Federação de Pugilismo, nessa época, 37 e 38. Ele luta com o Takeo Yano várias vezes nesse meio tempo, com esse Jack Russell, com vários nomes. Ele faz a terceira luta, e aí a gente já vai para 39. Ele faz a terceira luta com o Naoki Ono, que ele ganha essa terceira luta também. E aí ele começa, é quando ele perde pro Roberto Ruma. O Ruma desafia, ganhou do Oswaldo, lá em BH. Ele vai ajudar, o Oswaldo chama para, como se fosse o Jorge fazer uma vitória da família, né? Como se fosse uma revanche da família, porque o Ruma ele ganha do Oswaldo 2 vezes lá. E ele chama o Jorge para vingar a família. O Jorge vai para lá, só que eu acho que o Jorge foi levando na brincadeira e perde pro Ruma no Catch as Catch Can. Perde por pin, né? Por imobilização. E aí o Jorge esquece de lutar contra o Roma sobre esses desafios que o Roma fazia. E aí ele fica nesse circuito profissional, BH, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo é interessante, porque o São Paulo aceitou muito bem o lance de pro wrestling. Então floresceu lá em São Paulo. Por isso que na timeline do Jorge eu nem coloco a vida dele de São Paulo nesse período, porque eu tenho certeza que lá era pro wrestling, né? Era espetáculo de catch mesmo, era marmelada, era resultado combinado. Porque lá floresceu bem, no Rio de Janeiro não vingou. No Rio de Janeiro ainda tinha aqueles eventos mistos de catch, jiu-jitsu, tudo na mesma noite. Em São Paulo não, teve realmente temporada de pro wrestling, já começa mais ou menos nessa época. E a Federação de Pugilismo não aceitava isso, não dava a chancela. Só que quando São Paulo ficava longe para eles, eles meio que faziam vista grossa, né? E aí o Jorge fica fazendo lutas com esse pessoal, vai para São Paulo fazer esses espetáculos de catch. Em 39, nessa temporada, tem uma outra figura chamado Usman, que depois fica um parceiro muito forte do Tatu e de outros da luta livre. O Jorge luta com ele em BH, ainda nas temporadas do Loanze. Só que quando chega, aí
está em auge, né? Então você vê aqui 38 até 40, isso está em auge, essas temporadas em São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Então você já tem um cenário muito forte. É uma época que eles devem ter ganho muito dinheiro, muito forte no Brasil inteiro. Tem uma ou outra competição no Sul, no Nordeste, mas esses 3 eram os mais fortes. Você vê que a parceria Iano e Jorge, ela se consolida nesse período, tanto que eles lutam várias vezes. Só no ano de entre 39 e 40, o Jorge e o Iano lutam 3 vezes. Então você vê que eles estavam muito juntos durante essas competições. E as 3 foram empates, né? Essas 3 aí foram empates. Então, Tem até aí aquela provável. luta que, se não me engano, você escreveu uma matéria para a Grace Magazine que eles dois se estrangulam, não é isso? Isso, os dois se estrangulam. Então, isso foi combinado? Nunca nós vamos saber. Nunca. As 3 lutas que eles fazem nesse. É muito estranho os dois se estrangular. Pode acontecer? Pode. É muito estranho. Quando a gente olha o histórico e vê a parceria que eles foram sócios depois disso, por décadas, mais ou menos umas 2 décadas eles foram sócios depois dessa temporada, mas é muito estranho. E os dois gostavam muito de dinheiro, então a gente nunca vai saber no fim das contas. O fato é, eles lutaram 3 vezes, foram 3 empates, e a luta intermediária, a luta do meio, em março de 40, os dois se apagaram. Eles entraram em estrangulamento, os dois, e os dois dormiram. Bom, nunca vamos saber a real disso. Só quem estava lá que pode mais ou menos contar o que foi. Mas isso é o fato que a gente tem. Então, estava muito aquecido a cena de luta aqui no Brasil entre 38 e 40. Era muito dinheiro rolando. Quando foi no final de 40, e o Jorge faz muitas lutas durante essa época, em qualquer regra. Ele luta no jiu-jitsu, catch-as-catch-can, por ponto, só por finalização. Então não tinha essa não. Ele luta muito durante. Só no ano de 40, que eu tenho registrado aqui, só para ter ideia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lutas que eu tenho resultado. Porque anúncio de luta, eu tenho muitos anúncios. Só que como eu não achei o resultado, eu não coloco na timeline dele, porque não dá para saber se a luta realmente aconteceu. Porque acontecia de tudo nessa época, né? Você tinha o anúncio da luta, só que no dia da luta trocava o lutador, o evento era cancelado, era uma maluquice. Então eu não coloco as lutas na timeline dele, que eu não tenho resultado. Porque não dava para saber se realmente aquela luta aconteceu. Então era uma luta, praticamente ele lutou quase todos os meses, né, do ano. Então estava muito aquecido nessa época. Só que final de 40, provavelmente por desentendimento de bolsa, de dinheiro, o Jorge vai na imprensa e denuncia o que ele chama de resultados combinados. Como eu falei antes, a Federação de Pugilismo não aceitava isso aqui no Brasil. Aí ele vai e denuncia que o circuito de São Paulo, principalmente, todas as lutas que estavam acontecendo lá eram combinadas. O resultado já estava certo. Eram pré-combinados antes da luta acontecer. E aí é instaurado o inquérito, tanto civil, né, processo na justiça, como disciplina na federação. E aí, então, aí praticamente o Jorge afunda o cenário de lutas, porque é cassado a licença. Como eu falei, aqui era centralizado pela Federação de Pugilismo. Você só poderia fazer uma luta, você sendo empresa, só poderia realizar uma luta se tivesse a chancela da federação. Sem a chancela, a polícia ia lá e impedia a luta acontecer. Ela tinha o direito, ela quem legislava, como a OAB manda no direito, para vocês entenderem. Então era a Federação de Pugilismo. Então a federação cancelou o registro de algumas empresas que estavam nesse cenário. E a maior era essa empresa que o Jorge tinha feito a denúncia mais grave. E aí assim, foi o escândalo da época. Era o Gardini, era o dono dessa empresa.
um italiano que estava aqui no Brasil. O Jorge já tinha lutado com ele antes. O Jorge ganhou dele uma vez, porque eu tenho o registro tá lá na timeline. Deixa eu ver aqui a data. Foi em outubro de 38. Lá no circuito do Luanzi. E esse Gardini fundou uma empresa na época e ele começou a promover esses eventos em São Paulo e alguns dos principais no Rio de Janeiro. Era a empresa dele. Só para as pessoas entenderem, não existia federação. Só existia uma única federação que cuidava de todos os esportes. E cada esporte tinha sua federação. Então, tudo que era de luta era a federação de pugilismo. A de esportes era a federação que cuidava de qualquer esporte. E isso tudo era vinculado ao exército, né, às ditaduras da época. Nós temos que lembrar que isso aí é em plena ditadura Vargas. Então você tinha a Federação Brasileira de Esportes e ela tinha a Federação Brasileira de Pugilismo. Tudo que era luta estava na pugilismo. Então ela mandava em tudo. Só podia fazer luta se eles dessem a chancela. Só que você tinha algumas empresas, como as federações de boxe que existem hoje, existem vários títulos. Cada empresa tinha o seu campeonato mundial e seu campeonato brasileiro. E a Federação Brasileira de Pugilismo ditava quem tinha o direito de realizar uma luta pelo título de campeão brasileiro. Então era uma bagunça, no fim das contas. E aí o Jorge, por causa dessa denúncia, no final de 40, foi quase um ano de processo, praticamente todas as lutas foram encerradas, então o circuito caiu, morreu, eles tiveram que migrar para o sul. O Luanzi, em 39, vai para o Rio Grande do Sul, e aí ele aproveitou essa confusão toda e levou esse pessoal para lutar lá no sul. Então, a partir de 40, entre 40 e 41, eles começam a migrar lá para o Rio Grande do Sul, porque estava em processo, as licenças foram cassadas, e tem que lembrar que essa época já estava em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra, então as atenções do mundo todo, e aqui do Brasil principalmente, já estava para a guerra. Inclusive, vários lutadores foram servir na guerra. Você tem lutador que, inclusive, morreu lá na guerra. Não só daqui, né, mas do mundo inteiro. E aí, por causa dessa confusão do George, acabou o circuito de lutas no Rio de Janeiro e São Paulo. E o Luanzi, que era quem fazia em BH, já estava no Rio Grande do Sul. E aí o George se muda lá para o Rio Grande do Sul. E lá é o primeiro núcleo, vamos dizer, que ele começa a formar lutadores. Como professor, que ele já está ali numa idade mais avançada, apesar de que ainda é jovem, né, está na casa dos 30 anos, mas ele já começa a querer empresariar lutadores ao invés de se dedicar só à luta. E aí, lá no Rio Grande do Sul, ele faz uma fama enorme por lá. Outros lutadores vão para lá também. E aí tem uma outra figura que já entra no cenário, que é o Tatu, que a gente considera hoje como fundador do que a gente chama de luta livre brasileira, ou luta livre esportiva, ou luta livre desportiva. O Tatu era um cara que começou a aparecer no mundo da luta em 36, que ele se torna profissional. Ele diz, o Tatu próprio diz que não participou daquela trupe do Zibisco, mas em 36 ele vai treinar com o Dudu. Ele é um aluno do Rufino, daquele cara que teve um desentendimento com os Gracie lá atrás. O Rufino, para entender a importância dele, ele treinou catch wrestling nos Estados Unidos, quando ele foi da IMCA, né, Associação Cristã de Moças, lá dos Estados Unidos. Ele era daqui do Rio de Janeiro, na verdade ele é do Nordeste, e foi morar no Rio de Janeiro. Segundo uma biografia dele do Tijuca Clube do Rio de Janeiro, ele foi ainda jovem, serviu no exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, então aparentemente ele teve um treinamento forte de wrestling lá nos Estados Unidos. Teve aquele desentendimento com os Gracie e ele foi o primeiro professor do Tatu. O Tatu em 36 vai treinar com o Dudu, que é essa figura que cruzou com os Gracie lá atrás. O Dudu morre cedo, né, em 38. E o Tatu, logo nessa época, estava lá com o Dudu em BH, junto com o Luanzi. Então o Tatu estava naquele cenário ali. O Tatu ganha logo uma projeção nacional no catch. Então ele é muito amigo também do Ian. Provavelmente ele era muito amigo do George. Em algum momento eles se desentenderam, porque ele era muito amigo do Ian e do Oswaldo, irmão do George. Tanto que circulam algumas fotos entre eles. Então teve algum desentendimento com o George posterior. E o Tatu volta no Rio Grande do Sul, nessa época,
para tomar o título de campeão brasileiro de luta livre. Porque o que acontece? O Jorge, como eu falei lá atrás, ele era campeão de jiu-jitsu e luta livre brasileiro, de 36 até... Ele fica oscilando entre ele e o Dudu de 36 até 38, o Dudu morre em 38, e ele fica campeão brasileiro. Só que em 40, quando chega a 40, o Tatu assume esse título de campeão. E como eu citei antes, quando você saía do Brasil ou da capital, você perdia esse título. O Tatu foi lutar na Argentina, em outros países, e você vê que ele está fora do Brasil ali no começo de 42. E esse título volta para o George. O George reivindica o título, provavelmente a federação dá esse título para ele, de campeão brasileiro, e o Tatu volta e reivindica esse título. Só que o Jorge fala alguma besteira muito grande que o Tatu vai à caça dele lá no Rio Grande do Sul. Porque o Tatu tá no Rio de Janeiro, né? E o Tatu vai atrás dele. E aí rolou polícia, porque o Jorge não queria lutar com o Tatu. Assinou uma bolsa, mas não quis lutar. Rolou até polícia. A polícia obrigou o Jorge a lutar. E o Tatu estava no auge dele. Você vê que em 42, que essa luta ocorre, o Tatu vamos dizer, o auge, tanto técnica como física do Tatu. Ele é da mesma idade do Hélio, ele é de 13, se eu não me engano. Ele está no auge fisicamente e tecnicamente. Só que a diferença é que o Tatu era muito forte e peso pesado. Então era um cara que não tinha... O Jorge sabia que não tinha como vencer do Tatu nessa época. E o Jorge faz de tudo para não lutar contra ele. Só que não tem como, o Jorge foi ameaçado de prisão, porque ele tinha assinado uma bolsa, tinha assinado um contrato e tinha que honrar o contrato. E as bolsas nessa época eram muito altas, vamos dizer, é como se hoje ele fosse lutar por uma bolsa de 5 milhões, de 1 milhão. Então era muito alto, ele também não teria um dinheiro para pagar a multa do contrato, então ele teve que lutar. E aí ele perde para o Tatu na regra da luta livre, do catch wrestling da época, que era o encostamento dos ombros ou finalização. E ele perde, se eu não me engano, no terceiro round. Ele perde para o Tatu. Acho que é o terceiro round. Mas não dava para ele. Não tinha como ele ganhar do Tatu, até pela diferença de peso. Ele estava um pouquinho mais pesado, acho que era 76 quilos, mas o Tatu pesava 110. É a diferença brutal de envergadura e de força. Então o Tatu ganha e toma esse título do Jorge. Depois de 42... o Jorge vai para São Paulo, eles abrem uma academia, ele e o Iano, em 44, e aí realmente ele começa uma vida de professor e empresário. Eles abrem uma academia em 44 em São Paulo, ficam até 48, 49, se eu não me engano, por aí, só que eles ficam oscilando também em Recife. Qual era a estratégia deles dois? Eles não passavam muito tempo no mesmo lugar, eles abriam uma academia, colocavam algum administrador, e, sei lá, 6 meses, 8 meses depois, ele já estava em outra cidade. Abriu outra academia lá, colocava outro administrador. E quem era esse administrador? Eles chegavam no local, eles nunca foram de formar um aluno da base, pegar um cara do nada, como o Hélio, por exemplo, fez, que o Hélio pegava da base de garoto e formava como lutador. Eles nunca formaram um cara assim, eles pegavam o que eles viam um potencial, davam um intensivão, e colocava como administrador da academia ou como lutador principal. Então, de 44, mais ou menos, pelo menos é o que deu para eu marcar assim, como base dessa estratégia, a partir de 44, desde que eles chegam em São Paulo, até 59, você vê que tem um tempo aí, eles têm mais ou menos a mesma tática. Eles chegam na cidade, montam uma academia, aí do nada aparece o outro. Montava um cenário de luta, aí do nada aparecia o George desafiando aquele campeão. O irmão Gracie, o George, o campeão, o Gracie chegou e desafiou o Ian para uma luta. Coincidentemente, essa luta terminava empatada, e aí os dois abriam academia, ficavam naquela brincadeira, tentavam formar um circuito de luta, e então dá para perceber que eles tinham uma tática de negócio entre os dois, e em alguns momentos eles abriram a academia juntos, que foi essa de São Paulo de 44, outra em Recife já em 49, se eu não me engano, acho que foi 49. Em 53 o Jorge volta no Rio, em 55 ele volta definitivamente para o Rio de Janeiro. O Iano já estava lá,
E aí começa a segunda epopeia entre os irmãos Grace, que é essa de 55, que eu acho que é quando selou realmente o afastamento entre eles. Em 53, se eu não me engano, ou foi 54, o Emetério ganha do... Acho que foi 54. O Emetério ganha do George por finalização. O George fala que desistiu, foi desistência, mas o Emetério sustenta que foi uma finalização. Estrangulou o George e ganhou dele. Isso aí deixou o Jorge muito puto, porque ele sabia que os irmãos, o Emetério principalmente, nunca lutaria com ninguém, inclusive, sem a bênção do Hélio. Isso aí a gente sabe hoje muito claro. E na época o Jorge deveria saber muito claro sobre isso. Então ele sabia que os irmãos Grace tinham apoiado o Emetério ter desafiado o Jorge e ter ganho dele. Então ele foi muito puto para o Rio de Janeiro. A gente tem suposições entre nós de que aquela luta do Valdemar contra o Hélio, ele tinha treinado com o Jorge. Na luta do Kimura, inclusive o Jorge estava no Rio de Janeiro naquela época. Ele foi talvez para assistir, não sei. Mas do Valdemar ele já estava no Rio de Janeiro. Várias lutas do Cássio, a gente tem a suspeita de que eles treinaram, os adversários treinaram com o Jorge. Então o Jorge, ele chegou no Rio de Janeiro já provocando. Primeiro que ele abriu uma academia para competir com os irmãos na mesma rua, na mesma avenida. E o Hélio ficou puto com isso, tanto que o Hélio foi lá invadir a academia dele, teve uma certa confusão. Teve um aluno do Jorge que foi na academia do Hélio, foi humilhado, o Jorge ficou puto com isso. Então ele chegou provocando no Rio de Janeiro. Isso com certeza marcou a divisão da família. Então, essa chegada do Jorge no Rio de Janeiro, com certeza, foi o que marcou a separação profunda entre eles. Deve ter gerado assim, um desconforto muito grande, porque todos os irmãos eram vivos, inclusive as irmãs, né, nessa época. Então, deve ter tido muita confusão entre eles. E o Jorge ficou fora da história da família, eu acredito, por causa dessa briga, principalmente, ali nos anos 50. E o Jorge, nos anos 50, tem uma certa separação do Iano. Não sei com que precisão, mas o Iano vai para um lado, o Jorge vai para o outro, eles não se encontram mais. O Jorge, ele monta várias academias no Rio de Janeiro. Você vê que naquele desafio do Fada contra o Grace, o Jorge está lá como árbitro, numa daquelas lutas. Então o Jorge dá aula de luta livre e jiu-jitsu e deixa muitas academias no Rio. Em 59 ele volta para São Paulo. E aí ele é mais cigano ainda do que nas primeiras vezes. Ele passa 3, 6 meses no máximo em cada cidade lá em São Paulo. E sempre aquela mesma interessante que estratégia. nos anos 50, né, tem um livro que chama Judô Antigo Jiu-Jitsu, que é dos anos 50, eu não sei exatamente a data da primeira edição, mas entre 53 e 59, e ele faz uma lista de alguns faixas pretas, né, de judô conhecidos, né, alguns faixas pretas conhecidos de judô no Brasil, e eles colocam Jorge Grace como terceiro dan não oficial, né, nesse livro, que eu acho bem interessante, né? Não oficial, no caso, queria dizer que era uma faixa preta que não era reconhecida pela Kodokan, mas alguém deve ter promovido ele a esse terceiro dan, né? Assim, o Jorge, ele é aquela coisa, ele quer ganhar dinheiro, né? Então, onde ele chega, Rio de Janeiro, quando ele chega ali em 55, o judô já estava formado, né? Já estava, inclusive, o jiu-jitsu tinha caído e o judô era o que estava em alta. E ele monta academia de judô, jiu-jitsu e luta livre, não tinha essa. O que desse dinheiro ele tava dando aula. Ele ainda vai para o jornal para pegar carona, porque os Grace estavam muito naquela de o judô é o jiu-jitsu escapado, que os japoneses esconderam, estavam tentando ir por essa linha. O George, ele atira para todo lado, ele chega, ele usa essa mesma estratégia do Hélio, de dizer que o judô é um jiu-jitsu que os japoneses queriam esconder, não sei o quê, mas ele viu que aquilo não foi para frente, ele já mete judô, tanto que a academia do Jorge, ele tá nas competições de judô. Então você vê os campeonatos de judô a partir de 55, tá lá a academia do Jorge. Então onde desse dinheiro ou desse manchete para ele, ele tava. E ele vamos dizer, ele já tinha a faixa preta reconhecida
pela comunidade daqui do Brasil desde os anos 30. O próprio Iano reconheceu ele como faixa preta. Tem uma das lutas contra o Ruma, como eu falei, o Ruma ele vai para São Paulo, pega uma faixa preta com alguém, não sei se foi na Juquendô, talvez até uma linha de pesquisa aí para a gente ver se o Ruma participou daquele circuito, mas ele volta no Rio dizendo que foi reconhecido faixa preta e ele entrega a faixa preta. Quando ele perde para o George, ele entrega a faixa preta para o George e diz que o George é o verdadeiro faixa preta, não o japonês do Brasil. Então você vê que o Jorge já usava a faixa preta dos anos 30. Então, como não tinha federação aqui, não tinha essa organização, o Jorge já era considerado faixa preta de judô há muito tempo. E ele estava sempre colado no Iano, né? Eles foram sócios, como eu falei, de 44, não se sabe antes o que eles já tinham de sociedade, mas com certeza desde essa academia de 44 em São Paulo até 53 na academia de Recife. Aliás, 54. 55 ele volta para o Rio de Janeiro, e aí depois cada qual segue o seu rumo, porque o Iano vai para Minas, nos anos 60, né? 59 o Jorge volta para São Paulo, o Iano depois vai para Minas, e aí não encontro mais eles se cruzando. Até que chega os anos 70 e o George aparentemente parou com luta. Nem de lutador ele já não era desde 54, quando ele se aposenta. E já não é mais professor também, ali nos anos 70. E aí é quando ele se afasta do cenário de luta e morre no comecinho dos anos 80, né? Acho que 84, 86, por aí, ele falece. Mas já estava fora do cenário de luta total, já não se dedicava mais nem como professor. Nessa época dele como professor é interessante. Para mim, poucos alunos você pode dizer que realmente foram alunos do George, porque, como eu falei, a estratégia dele era o seguinte: ele chegava no local, pegava uma mão de obra já formada, então pegava aquele cara ali que ele via algum potencial, que já treinava com alguém. Como ele tinha muita fama, todo mundo queria ser aluno dele, então ele chegava em São Paulo, em Campinas, dá um exemplo. Porra, quem era ali da Redondeza queria conhecer, pelo menos conhecer o George Grace, e ia visitar. Se ele visse um potencial naquele cara, ele colocava debaixo do braço, dava um intensivão para preparar o cara. Quem fazia isso muito bem era o Cássio, né? De dar um intensivão e deixar o cara pronto para a luta. Então o Jorge ele tinha essa estratégia. Dá para perceber que o Ian também fazia muito isso. Então ele formava, via aquele cara com potencial, dava um intensivão e já colocava o cara em algum circuito que ele montava de luta e ia tentar empresariar o cara. Então, com todos os alunos dele, nenhum aluno do George passou mais de 2 anos com ele. Só quem passou com ele foi o pessoal que estava com ele ali de 55 a 59. Então o cara viveu ali mais ou menos 4 anos com o George. Fora essa época, o George nunca passou mais do que um ano e meio no mesmo lugar. Então não dá para dizer que esse cara foi realmente teve uma relação aluno-professor com o George. Só que é cômodo para muita gente dizer que foi aluno do George, né? Nem que tenha sido por 6 meses, porque é um nome Grace, era o campeão da família na época, era o maior lutador. Então, pouquíssimos professores, não quero nem dar nomes aqui, pode dizer que realmente foi aluno do George, porque ele tinha essa estratégia. O George foi mais coach, né, instrutor de luta desse pessoal, do que professor, porque ele já pegava o cara formado, ou seja, o cara já tinha uma base, vamos dizer que pelo menos um faixa roxa, preparava o cara para a luta, apesar de não tinha essas faixas ainda nessa época, mas só dando um paralelo com se fosse hoje. Então preparava o cara para a luta e ia tentar ganhar algum dinheiro em cima daquele cara. Só que eles eram muito inconstantes e iam logo embora da região. Então ele passava ali 9 meses numa cidade. Tinha alguns que conseguiam, pelo menos, quando o Jorge passava uns 3 anos em São Paulo, conseguiam ir acompanhando o Jorge. Uma hora ele estava numa cidade A, outra hora estava numa cidade B, mas ele não passava muito tempo na mesma cidade. Então, pouquíssimos alunos eu considero que o Jorge teve. O Naum Rabai é um desses, é o único que eu vou citar o nome. Esse treinou muito tempo com o Jorge. Então, quando o Jorge chega em 55, esse foi um destaque da academia do Jorge,
até 59, pelo menos, ele esteve com o George ali uns 4 anos de constante aprendizado. Então é um cara que a gente pode dizer que realmente esse cara foi formado pelo George. O Ian a mesma coisa, todo mundo quer agora, né, principalmente os mais antigos, quer dizer, fulano foi aluno do Ian, foi formado pelo Ian, mas não foi, o Ian foi mais um coach do que professor. Formação mesmo de aluno-professor, ou seja, desde a base até a faixa preta, foram pouquíssimos desses dois. Eles foram muito mais como um coach do que realmente professor. Então, assim, um resumo geral, nessa hora que eu falei da história do George foi isso. Aí tem 1 milhão de outros fatos que a gente até hoje ainda procura, como coisas curiosas do George anunciar, ter uma luta que ele não aparece, aí ele mandou dizer que estava doente, aí descobrem que ele estava numa praia no Rio Grande do Sul, estava de ressaca. Então, então tem muita coisa interessante da vida do George que são curiosidades, né? Que não afeta em nada a história da vida dele, mas que, porra, dá para ver a personalidade da pessoa. O Jorge e o Ian, eu acho que eles foram sócios, até porque eles se complementavam muito, tinham uma personalidade muito parecida. Eles queriam ganhar dinheiro em luta e queriam ser professor, só que não existia cenário. Nunca houve, na verdade, né? E como eles eram muito inconstantes, eles não aproveitaram nem a época que realmente teve, porque eles ficavam se mudando muito rápido de um lugar para outro. Então nunca mantiveram a mesma base no mesmo lugar. Então acho que os dois se complementavam muito nesse sentido. Bom, então ficamos por aqui com mais um Budocast. Queria agradecer essa aula que o Cristiano deu aqui para a gente sobre a história e a vida do Jorge Grace. Obrigado, Cristiano, por ter participado do Budocast. Eu que agradeço mais uma vez aqui, a gente gravando sobre o Budocast. Tinha muito mais para falar sobre o Jorge, mas eu tentei ser bem direto assim no que é mais interessante da história dele como lutador e professor, que eu acho que é o que define o Jorge. E eu só agradeço aí o convite e espero gravar mais vezes sobre outras figuras também. Com certeza. Então, galera, não esquece de seguir lá no Instagram, não esquece de visitar o site do Cristiano, jorgegrace.com.br. Qualquer coisa pode mandar comentário pelo Instagram ou pelo e-mail, budocast@gmail.com. E é isso. Obrigado por ter ouvido e até a próxima.